Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, também deixe seu like e seu comentário. Vou ler então aqui em Salmo 27:4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então aqui essa palavra, ele está falando que ele gostaria de morar na casa do Senhor. Nesses últimos tempos, então, nós temos ouvido rumores de guerras, Então, isso nos diz, então, que é um significado, então, que Jesus está voltando. Ele está voltando para levar a sua igreja, e todo aquele que estiver preparado, esse, então, irá morar na casa do Senhor. Esse é o desejo de todo cristão, então, conforme a própria palavra diz, que gostaria, então, de morar todos os dias de sua vida na casa do Senhor. Mas para que nós possamos morar na casa do Senhor, nós precisamos então ler a Bíblia, ter o entendimento, crer então nos ensinamentos da palavra, nos ensinando então como devemos nos comportar como cristão, para que nós possamos então morar na casa do Senhor. Nós devemos então frequentar uma igreja, nós devemos ali cooperar com essa igreja. Então a palavra de Deus, ela também, nós venhamos a praticar a sua palavra, levar a palavra, evangelizar, cooperar na igreja, conforme eu tinha falado antes. Então, o ser obediente, então, e confiar que a vontade do Senhor na nossa vida, ela é boa, perfeita e ela é agradável. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então, todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Assim nós temos então uma promessa do próprio Jesus Cristo, uma promessa de vida, que veremos, grandes maravilhas de Jesus Cristo, e logo nós cantaremos o hino da vitória, Então nós, crendo no amor de Jesus, nas misericórdias de Jesus, nós também herdamos então a saúde, porque Jesus, ele morreu na cruz e ele levou as nossas enfermidades. Nós podemos ver então, ter uma família abençoada, uma família próspera, Nós também podemos viver empregado, não viver mais com desemprego. Nós podemos então orar pelo nosso familiar, o nosso amigo, aquela pessoa que a gente ama, que a gente está orando pela sua conversão, E nós podemos então orar e nós vermos então a conversão dessa pessoa, Deus, ele sempre cuida de nós, a cada detalhe, ele cuida de cada detalhe de nossas vidas, Ele age no sobrenatural, ele é o Deus do impossível. Então, assim como Josué, ele chegou na terra prometida e ele viu que aquelas terras eram boas aos olhos do Senhor Deus, Assim nós também podemos chegar, às nossas vitórias, podemos chegar às nossas bênçãos, porque Deus assim prometeu. Então, mesmo que hoje você esteja, passando por uma situação difícil, pois então, não desista, porque Deus, ele é contigo. Não pare de crer, os planos e a vontade de Deus em sua vida,
né, vai acontecer. Né? Os sonhos de Deus, ele não morre. Você é especial para Deus. Ele te ama, né? E a presença de Deus está em sua vida. Confie nele e tudo dará certo. Então, o que nós temos que fazer é crer na palavra de Deus. Por isso que nós devemos, então, ler a sua palavra, porque lendo a sua palavra, você vai ver os milagres que Jesus fez. Né? E esses milagres que Jesus fez na época que ele esteve aqui na terra, ele ainda continua fazendo através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo ele subiu ao céu, ele enviou então um Espírito de Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito ele vive em nós. Né? E ele também pode operar milagre em nossas vidas, seja na nossa saúde ou emprego, né? Naquele problema difícil do qual nós estamos passando no momento. Ele é um Deus de milagre, ele é o Deus do impossível e ele age no sobrenatural. Então nós devemos nunca desistir, nós devemos então crer nas promessas de Deus e crer que um dia então nós viveremos na casa do Senhor, que um dia nós vamos morar com Jesus Cristo por toda a nossa eternidade. Então eu creio nessa palavra do qual eu estou pregando, né? E eu peço que os irmãos, as irmãs, né, seja edificado então através dessa palavra, que as bênçãos e as promessas de Deus estejam sobre a tua vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.